Galera, está começando mais um anime aí. E hoje eu vou fugir à regra, em vez de falar de um anime, eu já vou falar de um HQ. Porque essa semana estreia nos cinemas o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E hoje eu não vou comentar sobre o filme, sobre o elenco e nada disso. Eu vou falar justamente de uma das HQs clássicas do X-Men. E nessa coleção histórica que eu encontrei há 2 anos atrás, antes do filme ser anunciado, existe a história X-Men Dias de um Futuro Esquecido. A história que se passa essa trama. O interessante dessa história, como eu peguei o compilado das histórias anteriores para chegar no X-Men, eu sei um pouco do porquê da Nova Irmandade e o motivo de não termos o Ciclope nesta aventura. Acontece o seguinte: com o falecimento da Jean Grey depois que ela se tornou a Força Fênix Negra, o Ciclope, muito sobrecarregado, decide abandonar a equipe X-Men, o que torna a Tempestade a nova líder da equipe. Da equipe original temos apenas o Anjo, a equipe original que era composta por Fera, Anjo, Homem de Gelo, Ciclope e Jean Grey. Esses eram os originais e ficou apenas o Anjo. Nessa nova equipe que está para entrar em ação, nós temos Ninfa, que seria a Lince Negra, Kit Pride, Noturno, Kurtz Wagner, Colossus, Piotr e Rasputin, Wolverine e Logan, Tempestade, Ororo Monroe, entre outros membros, incluindo o professor Charles Xavier, que é o diretor da escola para jovens superdotados, os mutantes. E Warren Warrington III, o Anjo, como eu já tinha mencionado antes. Acontece que no começo de Dias de Futuro Esquecido, nós temos se passa claramente no futuro, onde os Sentinelas, criaturas gigantes metálicas, destruíram e dizimaram a maioria dos heróis do universo Marvel. Como eu vou mostrar para vocês aqui nessa lista, nós temos aqui os X-Men, que estão riscados, que são aqueles que estão falecidos. Podem ver que aqui temos Ciclope, Tempestade está aprisionada, Colosso aprisionado. Nesse futuro, alguns dos X-Men sobreviventes, acho que de todos os X-Men, os que sobreviveram foram Tempestade, Colossus, Kit Pride, Wolverine. Esses são os sobreviventes do Holocausto. Temos também na equipe de resistência Franklin Richards, que é o filho do Reed com Sue Storm, Rachel Summers, que é uma possível filha de Ciclope com a Jean Grey, ou Madeleine Pryor, né, que Ciclope teve várias amantes por aí, e Magneto, o mestre do magnetismo. A história acontece da seguinte forma: no passado, na linha temporal presente das histórias em sequência, a Irmandade de Mutantes, formada por Mística, Blob, Pyro, Avalanche e Sina, decidem eliminar um candidato à presidência que era extremista antimutante. Esse fato ocorreu durante o evento, acabaram falecendo Charles Xavier, Moira MacTaggert e o candidato à presidência. Isso trouxe uma histeria antimutante e foram então criados, os sentinelas foram religados, já haviam sido criados, com um novo software de destruição, agora com a diretriz de não só capturar como exterminar os mutantes. Acontece que esses sentinelas tiveram um software muito atualizado e começaram a achar todos uma ameaça. Capitão América, o Quarteto Fantástico, todos os Vingadores, Excalibur, todos os grupos de super-heróis eram uma ameaça, os sentinelas começaram a eliminá-los. Então Visão morreu, Magnum morreu, Tony Stark morreu, e um monte de mutantes, tanto é que tem uma parte que a Kitty passa, tem um cemitério cheio de covas rasas, sem nome, que é onde estão depositados o corpo de vários mutantes assassinados. Acontece então que eles armam um plano, toda essa resistência, de que iriam voltar no tempo e assim iriam resgatar, iriam evitar que isso acontecesse. Aqui vocês podem ver na parte de baixo, temos o cemitério onde estão enterrados os mutantes. Pode ver que as covas não têm nomenclatura e existem colares inibidores que não deixam que o mutante use seus poderes. Dos mutantes que estão no grupo de resistência, que estão fora da zona de concentração do campo de confinamento de mutantes, está o Wolverine, que ele está no Canadá. Para quem não sabe, o Wolverine é um mutante canadense. Ele se aliou à Tropa Alpha no começo, antes de vir para os X-Men, e depois ele larga a Tropa Alpha, até ter uma crise porque ele abandonou a tropa e foi para os X-Men, que são grupos distintos. O que eu posso dizer é que o Wolverine não é o personagem central da história. Ele está bem velho, ele já mostra desenvolvimento, e nessa HQ é interessante que mostra uma das formas de você conseguir matar o Wolverine, que é pela carbonização do corpo, onde isso eu vou falar um pouco mais pra frente no vídeo, mas agora vamos nos concentrar no passado. Eles escolhem Kit Pride para voltar no tempo, trocar a sua mente com a mente da pessoa do passado, e assim tentar evitar a tragédia. Acontece que a Kit, nesse momento, ela está chegando na equipe, ela é muito
nova, o pessoal tem muito medo. Ela tem um pouco de aversão ao Noturno. E no futuro existe um problema, que se ela alterar o passado, talvez no futuro ela não se case com o Colossus, que é o marido dela futuramente. E ele fica muito sentido por isso. Quem conhece o Colossus sabe que ele é uma das almas mais benevolentes dos X-Men. Ele é muito forte, ele é poderoso, mas ele não usa essa força de maneira abrupta. Ele não sai em lutas, ele evita conflitos. Ele é um pacifista. E nesse futuro nós temos aí várias cenas de falecimento. Uma das coisas que eu acho que não vou ter no filme, por exemplo, o Groxo, que foi confirmado para estar no filme como personagem, ele não aparece em momento algum, é citado na história de O Futuro Esquecido. Um dos personagens que todo mundo está gostando bastante lá, embora o visual dele seja uma porcaria, que é o Mercúrio. Ele também não está inserido nessa história. O Magneto aparece no futuro, mas a sua contraparte do passado não está em atuação. Isso pode prejudicar no cinema? Não, porque é um apelo muito interessante. O Michael Fassbender, que faz o Magneto do passado, é um grande ator, então acho que desse jeito eles vão conseguir modificar um pouco a história de uma maneira bem interessante. O Wolverine voltar no passado já era previsto, porque aqui tinha um personagem do universo Marvel que não é tão influente. Ela já foi a Ninfa, e acabou sendo a Lince Negra. Teve o dragão Lockhart no Excalibur, um grupo britânico, que era comandado até pelo Capitão Britânia, que é irmão da Psylocke, que é uma mutante dos X-Men. Mas ela nunca foi um personagem muito ativo, que teve muita participação, que o pessoal gostasse. Nossa, eu assisti um filme da Kitty Pryde. Ninguém nem sabe quem é Kitty Pryde, a maioria não conhece. Por isso eles devem ter feito a modificação. Nos filmes da franquia X-Men, temos o Ciclope como um total retardado, um adolescente babaca. E aqui diz nessa história interessante que quando o Ciclope deixa a equipe, até mesmo o Wolverine começa a reclamar com a Tempestade, que ela quer dar ordem, olha, você não é o Ciclope. Você não entende bosta nenhuma disso aqui, porque o Ciclope é um estrategista nato, ele é o primonato do Xavier, ele é o primeiro X-Men, que nem fizeram um filme do Capitão América. Se o Capitão América no filme é o primeiro Vingador, o certo seria colocar Ciclope, o primeiro X-Men. Ele é, sim. No X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, nós temos o futuro Sentinelas aprimorados e eles têm uma diretriz muito forte e nem o Magneto consegue pará-los. Uma das coisas que eu acho que vai estar faltando nesse filme é o Reed Richards, que falece no futuro. E ele tem uma grande papel e é da Fox. O Quarteto Fantástico é da Fox, então eles poderiam colocar o Franklin Richards no futuro. O que não vai acontecer. Eu tenho certeza que incrivelmente Bryan Singer não vai colocar esse crossover de heróis. Eles poderiam mencionar uma morte do surfista prateado, que talvez não tenha acontecido no Dia do Futuro Esquecido, mas seria interessante colocar no cinema como uma abertura para novos horizontes do filme. Essa é a grande estreia da semana. Eu acho que seria interessante vocês irem. Aqui está a imagem do Wolverine sendo destruído, sendo morto. Assim como o Wolverine, nós temos a morte da Tempestade, Franklin Richards, Magneto e Colossus. Temos a presença de... Aqui temos a morte da Tempestade. Ela é morta por um espeto. E uma das coisas interessantes é que o Colossus ele fica extremamente overpower no futuro. Ele derruba um prédio e com um soco só ele arrebenta um sentinela inteiro, que é totalmente modificado. O Wolverine não consegue fazer isso com as garras de adamantio dele, que é o metal mais resistente da Terra. O Wolverine tem a garra que atravessa fácil a armadura deles, o Colossus não consegue. E no momento que a Tempestade morre, ele dá o soco, acho que mais poderoso de todas as HQs do Colossus, é esse soco que ele dá no sentinela, que manda o cara pra baixa da égua, né? É um soco extremamente poderoso. Do que eu vi dos trailers, esse filme vai se basear novamente em cima do Wolverine, do tema central. Vamos ter grande participação dos Magnetos, dos Xaviers, como eu disse, do Mercúrio vai ter uma boa participação, mas eu acho que eles não vão saber desenvolver totalmente a trama envolvendo todos os mutantes. Eles trouxeram Apache, Blink e Bishop, que não estão nessa HQ. Eu acho que o Bishop ele nem havia sido inserido, tenho certeza que o Bishop nem havia sido inserido no universo Marvel nessa época. O Bishop ele é uma ponte pro X-Men Apocalipse, sim. Isso eu consigo visualizar anteriormente, ele vai ser importante porque ele veio da Era do Apocalipse, que é um outro futuro, que é interessante, que vai ser o segundo filme envolvendo passado e futuro que os X-Men têm. O Anjo, eu acho que não vai estar nessa continuação, porque no X-Men o confronto final, que pra mim foi o pior dos X-Men que foi pro cinema, foi bruxante. Eu acredito que o Anjo não esteja, se tiver também essa participação bem pequena. O ator é interessante, ele tem a fisionomia muito parecida, mas a história não bate tanto.
E é isso que eu tenho pra dizer hoje. X-Men Dias do Futuro Esquecido. Minha recomendação pra vocês: vão ao cinema, tirem suas próprias conclusões. Não se baseiem na HQ, esqueçam completamente da HQ Dias de um Futuro Esquecido pra você que vai no cinema. Se você nunca leu, beleza, assiste o filme e depois vai ler. Se você já leu, esquece, assiste, depois faz sua comparação. Vá de mente aberta, porque eu aposto muito nesse X-Men, como eu apostei muito nesse Homem-Aranha pra tentar salvar o 1. E esqueça a cronologia até do cinema, que pelo visto vai ficar completamente confuso o X-Men 1, 2, confronto final, o X-Men Origins Wolverine, o Wolverine Imortal para esse X-Men. O Wolverine Imortal pode ser colocado como uma ligação, mas isso eu vou falar em outro vídeo do Wolverine Imortal, que apesar de ter muita gente que odiou, eu até achei interessante. A computação gráfica ficou muito bem feita, mas por enquanto é isso. Compartilhem esse vídeo, curtam, acessem o vídeo, curta a gente no canal, se assinem, façam de tudo para que esse vídeo bombe. É isso que eu tenho para dizer hoje. Falou!